Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, dando continuidade às nossas aulas. Sou o professor Afonso Henriques, da área da Matemática, da UESC, lotado ao Departamento de Ciências Exatas e líder do Grupo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem da Matemática em Ambiente Computacional. Vem comigo? Para a gente concluir essa primeira unidade, nós vamos estudar nessa aula potenciação, radiciação e fatoração. Nós podemos começar então pensando em um número que pode ser escrito como produto de um de seus fatores. Digamos que a gente olha nesse número 16. O número 16 ela pode ser escrito então como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou equivalentemente 16 igual a 2 elevado a 4. Então, estamos querendo dizer então que o 16, o número 16, é potência de expoente 4 do número 2. Na matemática, a gente pensa sempre trabalhar com, dar um rigor matemático. E definições caracterizam, é uma das características desse rigor. Então nós temos a primeira definição, uma das definições que vamos estudar em relação à potência, que seja A um número real e N um número natural maior que 2, a potência de expoente N de A, denotado por A elevado a N, é o número que vamos representar por A elevado a N igual a vezes A vezes A vezes A, N fatores ou N parcelas, como queira. A outra definição, vamos dizer o seguinte, as mesmas hipóteses lá, que seja A um número real e N um número natural também maior que 2, a potência de expoente menos N, agora a diferença aqui estamos falando é potência de expoente negativo, ou seja, menos N, que é diferente lá no caso anterior, de A, que vamos denotar por A elevado a menos N, é o número dado por 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A, N fatores, ou parcelas. Ok? Se esse número A é real qualquer, nós podemos escrever A elevado a N igual a A. Continuando, para A diferente de zero, nós podemos escrever A elevado a zero igual a 1. Esse fato pode ser comprovado utilizando as duas definições apresentadas anteriormente. Onde um fato notável que todos conhecem, que todo e qualquer número dividido por ele mesmo igual a 1. Então, estão dizendo que esse número aqui, A elevado a N, dividido por A elevado a N, igual a 1. Por outro lado, essa expressão pode ser escrita dessa forma, que é exatamente os números que a gente acabamos de definir na primeira e na segunda definição. Ou seja, A elevado a N vezes A elevado a menos N é igual a A elevado a N menos N, que é igual a zero. Logo, isso comprova que o A elevado a N é exatamente o que a gente representou lá em cima. Agora, se A é igual a zero, a expressão 0 elevado a zero é uma indeterminação. Bom, essa indeterminação é um dos fatos também estudados no cálculo diferencial integral. Então, fica bem atento quando chegarmos nessa disciplina, para a gente entender mais relativamente a essa indeterminação. Ele é útil nos estudos matemáticos. Ele vai estar presente, mas na frente não se preocupem, que a gente vai chegar lá, beleza? Agora, uma quarta observação é que se nós temos A diferente de zero e N é um número natural, nós podemos realizar um tratamento algébrico de tal sorte que tenhamos essa relação. Nós temos 1 sobre A elevado a N, isso aqui é igual a elevado a menos N, e já utilizou inclusive essa relação aqui, ó.
que é 1 sobre a elevado a n, 1 sobre a elevado a n, exatamente esse a elevado a n que a gente utilizou aqui. A elevado a lá, a elevado a menos n. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos escrever 1 sobre a tudo elevado a n. Ou seja, essa expressão aqui é a mesma que essa por meio de tratamento algébrico. Ou seja, essa expressão do meio também tanto faz. É igual a essa última, como também a primeira expressão. A representação da potência do expoente n e do número a, então tem esses elementos. Como podem observar, nós temos dois elementos. Esse vermelho aqui é o expoente e o azul é a base. Então, sempre que a gente vai escrever o número elevado a um valor, esse elevado é expoente, o próprio número é a base da potência. Bom, com essa representação, com essas observações, nós vamos nos deparar com várias situações no módulo que remetem à utilização de potência. Então, espero que vocês sejam capazes de vocês mesmos criarem gerador de tarefa a partir das situações propostas lá no módulo. Para isso, nós temos algumas propriedades que a gente tem que mobilizar e entender bem as propriedades de potenciação. Então, nós temos A e B números reais e A, M e N números inteiros. Se a potência associada, essa potência associada a esses, tanto a A, a B, for bem definida, então nós podemos ter as seguintes propriedades. Então, a propriedade de multiplicação de potência, nós temos uma potência A elevado a N, a outra potência A elevado a N, a primeira A elevado a M, e a segunda A elevado a N. Então, a gente conserva a base e vamos adicionar os expoentes. A gente tem essa soma no numerador. Beleza? Então, o que a gente faz? Conserva-se a base e adiciona-se os expoentes. Por exemplo, nós temos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Nós vamos conservar o 2, que aparece como base das duas potências, e a gente adiciona os expoentes. E tem essa soma, quem a soma é 5. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que dá exatamente 32. Se a gente fizer essa operação sem desenvolver, também vamos ter o mesmo resultado. Digamos aqui, vamos ter 2 a terceira é 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E 8 vezes 4, exatamente é 32 que nós temos lá. E temos a divisão de potências. Então, temos essa potência, A elevado a M, a dividir por A elevado a N. Então, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai expoente, como a gente fez aqui, ó, para comprovar essa relação, essa identidade aqui. Então, aqui temos que garantir que o A é diferente de 0. Beleza? E aí, o que a gente faz aqui? Conserva-se a base e subtrai expoente no numerador pelo U do denominador. Por exemplo, nós temos 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 2. Isso vai ser igual a 5 a 2 elevado a 5 menos 2, que é 2 elevado a 3, exatamente 8. E esse número a gente tem a certeza que dá 8, porque 2 elevado a 5 é 2 elevado a 5, nós temos aqui 32, e 32 é dividido por 4, exatamente 8. Então, essas relações, assim, essas propriedades funcionam perfeitamente na matemática. A matemática não nos engana. Potências da mesma base. Para nós ter potências de mesma expoente. Então, temos potência, essa potência aqui, o expoente dessa aqui é o mesmo da outra, só que as bases são distintas, então a gente multiplica a base e mantém o expoente, beleza? Então, se nós temos aqui 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, vamos multiplicar as bases, 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 elevado a 3, vamos ter aqui 10 elevado a 3, ok?
Então, 10 elevado a 3 é... O que vocês acham? O que vocês acham? 10 elevado a 3. Reflita, né? E chega nesse resultado. Agora vamos colocar a cabeça para funcionar. E aí, quando nós temos essa expressão aqui, é equivalente a esse trabalho que a gente fez aqui, ó. Nós temos a divisão de potências, temos a mesma bases distintas, mas o expoente é o mesmo. A gente faz a divisão, vamos dividir A sobre B e mantém o expoente, ok? Como por exemplo aqui, nós temos aqui 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Então vamos fazer 2 a dividir por 5 e tudo elevado a 3. A outra, potência da potência. Então nós temos aqui uma potência. Qual é a potência aqui? A elevado a M. E ela ao mesmo tempo elevado a N. Então a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Aqui, por exemplo, temos 2 elevado a 3 e elevado a 2. Elevado a 2. Vamos fazer 2 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6 e 64. Ok? Então vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 64. Vamos para frente, gente. Né? Radiciação. Radiciação é uma operação inversa da potenciação, que a gente acabou de ver. Né? E ela é bem formalizada matematicamente, conforme a seguinte definição. Seja A um número real e N um número natural, um número X, outro número X, vai ser denominado raiz enésima de A, se, somente se, o A, esse é o número A, é potência de X. Nós temos lá aqui, essa aqui, potência de X, expoente N. Então vamos escrever X elevado a N exatamente igual a A. Em outros termos, a gente está dizendo que X é a raiz enésima de A, se somente se X elevado a N é A. Então a gente tem que saber ler a matemática, falar a matemática, descrever a matemática. É assim que a gente vai se familiarizando com as definições, propriedades em matemática para posteriormente realizarmos tantas situações que nos forem propostas. Se a gente não conhecer essa matemática básica, dificilmente a gente vai ter sucesso na matemática mais avançada. Para expressar a raiz quadrada, utiliza-se essa notação. Aliás, a raiz enésima utiliza essa notação, que diz raiz enésima de A. Isso significa dizer então que é a enésima raiz de A. Ou raiz enésima de A, ok? Essa é a raiz enésima de A. E fico repetindo, porque a repetição vai permitir também assimilar os conceitos, ok? Elementos dessa notação aqui. Nessa notação, então, nós vamos denominar o N de, aliás, esse símbolo aqui de radical. O que está dentro da radical é radicando, que é o A é radicando, e o N é o índice da raiz, ok? Guardem bem essa nomenclatura, conhecer bem os elementos que constituem uma raiz. Bom, por convenção, quando nós tratamos de raiz quadrada, essa potência aqui, ó, o índice, ela a gente omite na representação. Por exemplo, a gente pode escrever raiz quadrada de 4. A gente não precisa colocar o 2 lá por fato de raiz quadrada. Aqui, raiz quadrada de 9. Equivalente a raiz de 9 e índice 2. Então, esse 2 aqui, para o caso de raiz quadrada, a gente já omite por convenção. Certinho? Diremos que o número 3, então, aqui, ó, é a raiz de
9. Por quê? 3 ao quadrado é 9, beleza? Vamos lá mais na frente. Propriedade da radiação. As propriedades da radiação, como a gente fez também na propriedade da potenciação, no caso da radiação, vamos considerar dois números A e B reais e MN números inteiros. Então, novamente, se essas raízes associadas a e b estiverem bem definidas, então nós temos a seguinte propriedade: multiplicação de raiz. Então, temos uma raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Nós vamos ter uma mesma. Olha só o índice. O índice é o mesmo, tanto aqui quanto aqui também. Se o índice é o mesmo, então conserva o índice. Vamos multiplicar o quê? Os radicandos. Então, radicando daqui é A, radicando daqui é B. Vamos fazer A vezes B, ok? Então, na multiplicação de raízes, mantém-se o índice e multiplica-se os radicandos. Por exemplo, nós temos aqui a raiz cúbica, né? Raiz a terceira de 3 vezes raiz a terceira de 9 é igual a raiz a terceira, mantém o 3 lá no índice, e no radicando a gente multiplica os radicandos. Então, 3 vezes 9. 3 vezes 9 temos lá 27. Bom, o 27 ele pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. E ao mesmo tempo, então, aqui nós temos uma potência, e essa potência é 3 elevado a 3. Ou seja, é uma potência, o 27 ela é uma potência de expoente 3 do número 3. Então, como temos a potência aqui e aqui, essa potência é 3 e aqui o índice é 3, então nós podemos reescrever da seguinte forma, que o 3 elevado a 3 sobre 3. E 3 dividido por 3 é 1. Logo, nós temos aquela primeira propriedade que a gente viu de potência, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é por isso que temos 3 aqui. Beleza? Então, essa operação resulta no número 3. Divisão de raízes. Então, temos raiz, a raiz aqui dividido por raiz. O que a gente vai fazer? Raiz enésima. A gente conserva novamente eu vou conservar o índice, porque é o mesmo índice nas duas raízes, conserva o índice e divide os radicandos. Tá, vamos fazer A dividir por B lá no radicando, desde que o B seja diferente de zero. Tem que garantir que o B é diferente de zero por você tratar de cossino. A outra propriedade é a raiz da potência. Então, nós temos aqui essa raiz e temos uma potência aqui. O que a gente faz? A gente vai conservar a base. Primeiro, conserva a base e essa potência fica dentro da raiz. Ok? Isso também é equivalente a escrever que A elevado a M a dividir por N. Não está escrito aqui, mas é. Isso aqui é A elevado a M a dividir por N. Olha só um exemplo bem prático aqui. Temos aqui a raiz a quarta de 25 e isso tudo elevado a 2. O que a gente vai fazer? Como eu aplicando essa propriedade, essa propriedade, vamos escrever raiz a quarta de 25 ao quadrado, que é igual a raiz a quarta, o 25 é 5 elevado a 2. Como já temos 2 aqui, vamos ficar com 5 elevado a 2 elevado a 2. E aí vamos ter 5 elevado, lá no radicando, 5 elevado a 4, porque 2 vezes 2 é 4. E aí, aqui a gente vai escrever então 5 elevado a 4 a dividir por 4. Isso estava falando aqui. E o A, aqui é mesmo equivalente a escrever A elevado a M a dividir por M, como a gente está vendo aqui. Aqui nesse momento, o N e o M, elas têm o mesmo valor. E aí, 4 a dividir por 4 é 1, logo 5 elevado a 1 é o próprio 5, como a gente já
viu lá na propriedade anterior. E aqui a outra é raiz da raiz. A raiz da raiz. Raiz da raiz, então observe que a base é A, ou melhor, radicando é A. Então vamos conservar o radicando e vamos multiplicar os índices. Beleza? É aqui que aparece. Mantém-se o radicando é um radical e multiplicar os índices. Isso que aparece aqui. Então, um exemplo clássico bem interessante é também observar na definição. É claro que a gente faz aqui, ó, é só substituir o n, m e n por valores distintos até do mesmo valor, né? E aí observe que aqui então a gente vai conservar de novo o radicando num único radical e multiplicar os expoentes. Gente, multiplicar aqui dá 12 raiz de 5. Aqui temos raiz de 5. Ok, gente?